Olá, eu sou Cristina Sete, médica sanitarista, professora da Universidade de Pernambuco, da Faculdade de Ciências Médicas, na área da saúde coletiva. Também sou consultora técnica do CONASEMES, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, e coordeno um MBA em Serviço de Saúde e Gestão Hospitalar na Faculdade de Administração e Direito, também da UPE. Eu sou uma mulher de 61 anos, uso óculos, a cor do aro dos meus óculos é vermelha, eu estou vestindo um vestido azul, uso brincos e tenho cabelo curto. E a nossa aula de hoje, ela é sobre políticas de saúde e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história das políticas de saúde. A nossa aula de hoje é sobre a história das políticas de saúde no Brasil. E a gente vai fazer um passeio lembrando um pouco inicialmente da nossa história. A nossa história oficial diz que o Brasil começa como uma colônia em 1500, depois se torna um império, não é verdade? E depois é que a gente chega ao Brasil República, que é o nosso Brasil de hoje. Então, para a gente entender o SUS, a gente tem que ir lá atrás. E também demarcando que essa história oficial ignora que antes a gente tinha os povos originários aqui no Brasil. Mas nessa demarcação da história que a gente precisa pensar um pouquinho como é que era antes a saúde no Brasil. Então, vamos lá. Quando o Brasil era colônia, a gente não tinha ação do Estado na saúde. O máximo que a gente tinha era a quarentena, que era um período que, quando vinham barcos, navios para o Brasil colônia, e havia pessoas doentes naqueles navios, as pessoas eram obrigadas a permanecer no navio por um período de 40 dias, daí a origem do nome quarentena. Mas não havia uma ação, tá certo, estatal, até porque não havia Estado, o Brasil era colônia de Portugal. Mas como é que era feito o atendimento à saúde nesse período, né? A gente tinha as pessoas que tinham acesso a médicos que eram formados em Portugal, que era a sede, né? O Brasil sendo colônia, era colônia de Portugal. Essas pessoas tinham acesso a médicos que eram formados geralmente na Universidade de Coimbra, em Portugal, e vinham para o Brasil. Então, quem tinha muito dinheiro poderia ter acesso a esses médicos. Quem não tinha dinheiro, e aí vem a figura do indigente desde muito tempo na história do Brasil, quem não tinha dinheiro podia ser atendido nas Santas Casas de Misericórdia. Elas são seculares, começam lá em 1500 mesmo. A primeira casa, a primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil, ela é de 1543, na cidade de Santos, e ainda existe, hoje ela é conveniada com o SUS. A Santa Casa de Olinda é logo na sequência, só para a gente ter noção da importância e da presença das instituições filantrópicas antes, durante e agora no SUS, tá? Então, as pessoas que não tinham dinheiro, que eram muito pobres e indigentes, iam para as santas casas. As santas casas tinham hospitais, eram mantenedoras de hospitais, e esses hospitais tinham a presença mais constante das pessoas que se tornaram depois enfermeiras, que eram cuidadoras, e uma presença eventual do profissional médico. E quem não era indigente, nem era nobre ou rico, para estar, tá certo, sendo atendido no serviço de saúde, o que é que fazia? Era muito interessante, porque os registros mostram que essas pessoas elas iam para barbeiros, que faziam aplicação, por exemplo, de sangria, também se utilizavam da medicina tradicional, já havia o primórdio do que hoje a gente chama de cirurgião dentista, e também faziam uso, tá certo, em alguns momentos, dos médicos também pagando os serviços formados fora do país. Então, no nosso Brasil colônia, a gente vê que a gente não tem uma oferta organizada e que a gente possa caracterizar como sistema de saúde. Aí todo mundo lembra da história, né? A gente vai caminhando no tempo, a gente vai para 1600, 1700, 1800. Em 1808, a família real foge
de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo a Península Ibérica, Espanha e Portugal lá na Europa, e vem para o Brasil. O que acontece quando a família real chega aqui no Brasil? A família real chega e se instala no Rio, em Salvador, perdão, primeiro, depois Rio de Janeiro, porque a primeira capital da gente foi Salvador, depois Rio e atualmente Brasília, a partir de 1960. E a família real, ao se instalar, ela autoriza a instalação da primeira faculdade de medicina, que foi em Salvador, e também, logo em seguida, uma no Rio, tanto que elas disputam a data de serem as primeiras faculdades de medicina do país. Só que Salvador foi primeiro, do ponto de vista do registro histórico, e a entrar em funcionamento foi a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. O Estado ainda não atua como sistema de saúde, mas o Brasil deixa de ser colônia quando Pedro I não volta para Portugal e declara a independência do Brasil em 1822. Nesse período de 1808 a 1822, a gente teve por um tempo a presença da família real, depois Dom João VI foi embora e deixou o filho, Dom Pedro I, aqui. E ele tem aquela história que a gente conhece, o dia do Fico, o dia da independência, que a gente comemora no dia 7 de setembro a cada ano. Só que o Brasil Império, ele demorou muito pouco tempo, porque teve um evento que demarcou fortemente a transição para a República, que foi a abolição oficial da escravatura. Já havia vários movimentos antes. Também essa abolição foi uma decisão imperial, a princesa Isabel, filha de Pedro II, assinou, e o Brasil hoje reconhece também vários outros movimentos que dizem respeito, né, à questão da escravidão e que dá origem a esse racismo, ao racismo que a gente tem tão forte no nosso país. Mas durante esse período, no Brasil Império, a gente seguiu muito o modelo do Brasil Colônia. As santas casas continuavam a ser implantadas. Além das santas casas, os escravos tinham acesso à sua medicina, que tinham trazido com seus ancestrais, com sua cultura, através de seus ancestrais, me desculpem, e a gente tinha a quarentena e algumas ações de saneamento nos portos. Isso de forma muito sucinta, mas era desse jeito, tá? E os ricos continuavam acessando o serviço. A figura do indigente na Santa Casa continuava. Chega 1889, as forças que se ressentiram, as forças políticas e sociais que se ressentiram da abolição da escravatura, que não tinham mais a mão de obra gratuita e que não eram pessoas para eles, eram mercadorias, esses grupos se juntam com os militares. Em 1889, o que a gente vê acontecer no país e que está registrado na nossa história? As forças políticas e sociais que se ressentiam com o fim da escravidão, com a abolição da escravatura, se uniram a outras forças políticas capitaneadas por militares e, de uma forma inusitada, porque não é assim que o processo de fundar democracias acontece no mundo, a gente teve a proclamação da República do Brasil. Então, a partir de 1889, a gente não tem mais nem império e não é mais colônia. A gente é uma república, e esta república hoje conta com 27 unidades federadas, é a República Federativa do Brasil, e se comporta, né, como uma união de 27 unidades com 3 grandes níveis de gestão ou esferas de gestão: a União, os estados e os municípios. Lá atrás, em 1889, a gente não tinha nem o número de estados que a gente tem hoje, a gente tinha territórios federais, a divisão era um pouco diferente, e a gente tinha um número de municípios muito inferior. Mas o que acontece de muito importante com a proclamação da República para a gente pensar o nosso Brasil de hoje e o Sistema Único de Saúde atualmente? A gente tem a necessidade, enquanto Brasil, de trabalhar atraindo trabalhadores para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. Então, o que acontece? O Brasil daquela época, o governo brasileiro fez propaganda na Europa
em países que estavam vivendo conflitos nacionais muito fortes, da formação dos Estados nacionais e pré-Primeira Grande Guerra Mundial, e os trabalhadores foram atraídos para o Brasil, que era o país do futuro, que era um país de oportunidades, tá? E vieram alemães, vieram austríacos, vieram italianos, vieram poloneses e vários outros. E foram, né, migrando para alguns estados brasileiros. Um bom grupo ficou em São Paulo, no Rio, no Sudeste, para as fazendas de café. A essa época, a nossa grande riqueza econômica do Nordeste, que era a cana, vinha perdendo força e o protagonismo era das fazendas de café. O que acontece? Esses trabalhadores, eles já tinham vivido o que a gente ainda não tinha vivido no Brasil, porque eles já tinham vivido a Revolução Industrial na Europa, já tinham se organizado do ponto de vista sindical e já tinham feito grandes mobilizações por redução de jornada de trabalho, que era absurda, por algum tipo de proteção social, por conta da situação que eles viviam na Europa. E chegaram no Brasil, e ao chegar no Brasil, encontraram uma realidade pré-revolução industrial. O que acontece com eles? Se organizam em sindicatos e passam a pressionar patrões e o governo brasileiro por ações, tá certo, sociais e de políticas sociais. E aí, nesse tempo, a gente tem dois movimentos acontecendo. Um, havia a necessidade, do ponto de vista econômico, de proteger a força de trabalho, principalmente que trabalhava na exportação, porque nossa economia era baseada na exportação. Então, Oswaldo Cruz, o nosso grande sanitarista, que hoje dá nome à Fundação Instituto Oswaldo Cruz, foi contratado pelo governo e passou a ser o diretor-geral de saúde pública do Departamento Geral de Saúde Pública, que era um departamento dentro do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. E a atuação dele foi destacada, tá certo, na erradicação do Aedes aegypti no porto do Rio de Janeiro, no Sudeste, para que protegesse as exportações e a força de trabalho. Ele também tem outros episódios que hoje a gente discute do ponto de vista histórico. Há quem fale na revolta da vacina, já tem literatura nova que diz que isso não foi bem assim, mas ele atuava no campo da saúde pública, como a gente denomina. E quem precisava de assistência fazia o quê? Continuava no mesmo modelo. Indigentes, ricos, serviços de saúde começavam a ser implantados no país do ponto de vista do setor privado, e alguns estados começavam a implantar hospitais para atender a sua população indigente. Tá? O que acontece? Com a organização dos trabalhadores que vieram de outros países, o governo brasileiro se sente pressionado e, em 1923, é publicada, após sanção presidencial, a Lei Eloy Chaves. Essa lei criou uma forma de atender, de assistir à saúde dos trabalhadores e suas famílias, mas dos trabalhadores que eram organizados em empresas, que trabalhavam em empresas. Então, as caixas de aposentadoria e pensão, CAPs, essas CAPs atuavam por empresa, cada empresa montava uma caixa de aposentadoria e pensão, e essa caixa de aposentadoria e pensão, ela oferecia serviços de saúde e atendimento do ponto de vista da previdência da época para os trabalhadores e suas famílias. Então, havia uma caixa de aposentadoria e pensão da ferrovia, por exemplo, Rio Santos. Havia uma outra caixa de aposentadoria e pensão para a ferrovia que levava para o Porto de Tubarão, porque elas eram organizadas por empresa. A história continua, né? Porque nada, aliás, o que é permanente é a mudança, e acontece em 1930 que Getúlio Vargas assume o poder. E aí a gente tem um período em que há muita polêmica em torno dessa figura, tá certo? Que a gente teve um período do Estado Novo, a discussão da Segunda Guerra, mas ele tem dois marcos importantes, um na questão da saúde e um na questão do trabalho. Durante os dois períodos em que ele foi presidente, foram criadas a consolidação da lei do trabalho, e com isso foram
né, alguns direitos, foi criada a carteira profissional, foi garantida a licença gestante, a licença para tratamento de saúde, que isso é importante a gente registrar, férias e 13º. E no campo da saúde, o que foi que ele fez? Ele teve uma sacada importante. Ele unificou as caixas de aposentadoria e pensão que eram por empresa, ele unificou por categoria. Como foi isso? Todas as caixas de aposentadoria e pensão que eram de ferroviários se tornaram o IAPF, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários. Também com os comerciários, também com os marítimos, também com os bancários, tecelões e APTEC, ou seja, ele unificou uma organização de atenção à saúde que existia à época em institutos nacionais, federais, transformou esses institutos em autarquias com a maior presença do Estado, e os institutos, que eram chamados IAP e a primeira letra ou 2 ou 3 primeiras letras da categoria que era criado, eles eram então responsáveis pela assistência médica, também pela parte de previdência para todos os ferroviários que estavam formalmente inseridos no mercado de trabalho. Então, do ponto de vista de igualar benefícios dentro de uma mesma categoria, o movimento sindical achou muito bom, tá? E esse modelo foi sendo continuado. Só o que acontecia com ele? Os IAPs, como a gente vai chamar agora, porque não vai chamar de cada um, industriários, comerciários, bancários e tal, eles não tinham rede própria suficiente para atender a demanda, porque a gente estava tendo o fenômeno da urbanização, as pessoas migrando do campo para a cidade. E eles passaram a contratar serviços particulares, né? O que acontece com isso? A rede, por exemplo, do IAPC tinha serviços próprios, públicos, do próprio IAPC, comerciários, mas também contratava o laboratório A clínica B, o serviço de reabilitação C, tá certo? E aí esse modelo foi sendo continuado até o período que a gente tristemente viveu, que foi o período da ditadura. Porque o que aconteceu na ditadura que provocou uma nova mudança, tá? A gente teve, né, o golpe militar instalado em 64 e logo depois, em 1966, os militares tiveram um olhar sobre o setor saúde, este do atendimento ao indivíduo, porque o da saúde pública a gente vai falar já já, e eles fizeram o seguinte: tinha pressão sindical para igualar os benefícios entre categorias diferentes. Antes, tinha pressão para igualar na mesma categoria. E aí, os militares resolveram o seguinte: unificar todos os IAPs, todos os existentes, no que a gente ainda conhece, que ainda faz parte, inclusive, da minha história, o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. E aí o INPS foi criado em 64 e depois foi desmembrado, e eu explico já isso, em 77. Mas antes de explicar esse desmembramento, eu quero conversar sobre a saúde pública. Tá bom, Caixa de Aposentadoria e Pensão, IAP, INPS atendia quem era trabalhador formalmente inserido no mercado de trabalho e também funcionários públicos mais à frente, principalmente com o INPS. E quem era indigente, quem não estava formalmente inserido no mercado de trabalho? Continuava sendo indigente e sendo atendido pela filantropia, pelas Santas Casas e por alguns serviços criados pelos estados e em alguns grandes municípios do país, a exemplo da capital de São Paulo, São Paulo. Só para a gente ter uma ideia, o Hospital da Restauração, em Recife, ele foi inaugurado para atender indigentes. O Otávio de Freitas também, o Hospital Otávio de Freitas. O que acontece com a saúde pública nesse período, enquanto a assistência médica individual está sendo estruturada, CAP, IAP e INPS? A saúde pública continua sendo separada e, após Oswaldo Cruz atuar lá no Ministério da Justiça, há uma separação e, em 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde. E só em 1953
é separado o Ministério da Educação do Ministério da Saúde, mas sempre trabalhando só as questões de saúde pública, só as campanhas e programas federais, que eram, né, verticalizados, como a gente chama, eram decididos a nível federal, e estados e municípios tinham que cumprir algumas tarefas sem nem conversar. Também era feito o combate às endemias rurais através da SUCAM, Superintendência de Campanha de Saúde Pública, e na Segunda Grande Guerra foi criada, tá certo? Aliás, foi antes um pouco, mas foi reforçada na Segunda Grande Guerra, a Fundação CESP, que depois virou a Fundação Nacional de Saúde. Tá bom, chegamos até o período da ditadura. O que aconteceu mais no período da ditadura? O Ministério da Saúde continuava lá, trabalhando a saúde pública, e o INPS fazia parte do Ministério da Previdência e Assistência Social. Por isso que a gente fala em dicotomia das ações de saúde, que não deveria ser assim. A saúde é uma só. Mas até esse período, os órgãos se dividiam na atuação entre a atenção à saúde individual e a atenção à saúde pública, e na individual era separado, porque quem tinha acesso à ação estatal era quem era carteira assinada ou funcionário federal. Os estados também, né, criaram institutos próprios para atender a saúde dos seus trabalhadores. Aqui em Pernambuco foi o IPSEP, que hoje, tá certo, é o Serviço SACEP, que tem uma longa história também, que não vai dar para a gente contar nessa aula. O que acontece, né? Em 77, o governo militar precisou separar o INPS em 3 grandes institutos. E a gente poderia ter uma discussão mais aprofundada em debate sobre isso num outro momento, porque é longo para narrar nessa aula, mas o governo militar não fazia muito bem o controle e a avaliação, naquela época, dos prestadores de serviços. E a gente já tinha muita denúncia de problemas de cobrança de procedimentos. Alguns serviços, nunca serão todos, cobravam a mais e recebiam aquilo que cobravam. Outros cobravam certo daqueles serviços contratados, que eram antes do IAP, e ficaram, né, foram herdados pelo INPS. Isso implicou que, em 1977, o governo militar separou o INPS em 3 grandes estruturas. IAPAS, que era o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, o próprio INPS, que ficou só com a parte de Previdência, Instituto Nacional da Previdência Social, e veio o INAMPS, que herdou a parte da assistência médica. INAMPS, AM, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E aí os trabalhadores continuavam formalmente inseridos, ligados ao INAMPS, funcionários públicos, indigentes, e quem podia comprar, comprava. E também a gente já tinha a instalação no país de medicina de grupo, grandes grupos que implantavam serviços, e depois, década de 80 para cá, com as operadoras de saúde. Tá? O que acontece também no período desse governo militar? A gente inicia um movimento de resistência e é fundado o SEB, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e a Abrasco, à época, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que hoje é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, não é mais pós-graduação, porque a gente já tem os cursos de graduação em saúde coletiva. E junto com as universidades, junto com vários movimentos sociais, a gente faz uma pressão grande no país para que ele mude e saia daquele período que é de triste memória. E nesse movimento, a gente acumula força política. A gente tem, em 1984, o movimento das diretas já. Em 1985, tem a eleição que a gente perdeu o movimento das diretas já, mas apoiamos Tancredo Neves, o candidato opositor era Paulo Maluf à época, e a gente consegue força com, apesar de Tancredo Neves ter morrido, com o seu vice, que assumiu a presidência da República, José Sarney, e conseguimos realizar, a nível nacional, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde é um marco muito importante na história das políticas de saúde no Brasil. Nunca pode deixar de ser lembrada, nunca poderá ser esquecida. Se existiu
Se era a oitava conferência, é porque existiram 7 antes. Qual foi a diferença e por que a gente marca tanto a oitava? Porque nas 7 conferências anteriores não havia participação da população. Era uma conferência fechada a dirigentes e técnicos do nível federal da saúde. Mas na oitava, não. Num processo de abertura, num processo de recuperação, tá certo, da nossa democracia, a gente tem uma conferência massiva em Brasília, com Sérgio Aroca, grande sanitarista, presidindo, e a gente tem mais de 5.000 delegados no país, e o relatório da oitava conferência, que merece ser lido por todo mundo que trabalha no SUS no país, ele fala que a gente precisa de um sistema único e que a gente não tem mais que ter essa separação de indigentes e que todos têm que ter direito à saúde, que a saúde é um dever do Estado. Tanto que essa frase vai depois para o artigo 196 da nossa Constituição de 88. Então, o que acontece com a oitava Conferência Nacional de Saúde? Ela acumula força política, influencia na Assembleia Nacional Constituinte, que foi convocada pela Presidência da República em 87, com trabalho até 88, para reformular a nossa Constituição Federal. Na Assembleia Nacional Constituinte é conformada uma Comissão Nacional da Reforma Sanitária, a CNRS, que por vários deputados de diferentes partidos ouve os movimentos sociais e acumula saber, além do seu saber que já traziam, para construir um texto que redunda quando é proclamada, promulgada, me perdoem, a Constituição Federal de 88, colocar nos artigos 196 a 200 o Sistema Único de Saúde no país. Quando, em 88, a gente coloca o SUS na Constituição, a gente inaugura uma nova era, totalmente diferente dos 488 anos anteriores à nossa história. Por quê? Porque quando passa a gente a dizer, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido políticas sociais e econômicas que visem a redução de doenças e agravos e tal, a gente está dizendo que o SUS é universal, não tem mais indigente. E que todos nós, cidadãos, cidadãs, brasileiros e brasileiras, a gente tem direito a um sistema de saúde. Só que ele já existia, porque já existiam as estruturas federais, contratadas pelo nível federal, as estruturas estaduais e municipais, e é preciso traçar uma governança para esse sistema, porque está lá, Constituição Federal de 88, e logo na sequência, na Lei 8080, a gente tem os seus princípios e diretrizes demarcados, a gente tem a definição de que o sistema é composto por todas as estruturas federais, municipais e estaduais que atuavam na saúde, que atuavam publicamente na saúde, e seus serviços contratados, ou seja, tudo que era INAMPS, tudo que era de Estado, tudo que era de município, que eles contratavam com dinheiro público, passa a ser Sistema Único de Saúde. E aí a gente desenha, tá certo, tanto na Constituição como na Lei 8080, um sistema de governança e participação popular para esse sistema, que é como eu quero fechar esse nosso momento de diálogo. Como é que ele ficou? A gente colocou entre as diretrizes na Constituição de 88 a participação da comunidade. E ela se dá através dos conselhos e das conferências de saúde. As conferências são eventos, a cada 4 anos devem acontecer, conforme a Lei Federal 8142, e ela é para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes. Os conselhos de saúde, sejam municipais, estaduais e o Conselho Nacional, são órgãos permanentes e deliberativos, paritários, que hoje têm a conformação de 50% dos usuários, 25% dos trabalhadores e 25% gestores e prestadores de serviço. Eu digo hoje porque, num primeiro momento, a paridade era só entre usuários e o restante. Depois a gente fez um desenho de 25 e 25. Então, cumprimos a diretriz da participação da comunidade e em todos os 5.570 municípios do país, as 27 unidades federadas e no nível nacional, a gente tem os conselhos de saúde. Mas, além disso, a gente precisa se entender
entre os gestores, porque a gente tem gestores federais, estaduais e municipais. E aí, na nossa discussão ao longo da história, a gente complementou a Lei 8080 e a gente criou as estruturas que a gente chama bipartite, tripartite e intergestores regionais. A gente se organiza em regiões de saúde, cada região de saúde tem uma comissão intergestores regional, cada estado tem uma comissão intergestores, entre gestores bipartite, que reúne os representantes da Secretaria Estadual e das secretarias municipais, e a nível nacional a gente tem a comissão intergestores tripartite, que é entre gestores também, gestores federais, estaduais e municipais. Então, esse é o desenho de governança pós-SUS, para que a gente dê conta desse gigante, desse sistema que nós, orgulhosamente, né, somos todos construtores e construtoras dele, e que busca garantir os princípios que são sagrados para a gente. A universalidade, a equidade, ainda que não esteja escrita na lei, mas que é a cada um de acordo com a sua necessidade, a integralidade, que é a gente procurar fazer com que todos tenham atendidas todas as suas necessidades de saúde, e todos os outros princípios de diretrizes que estão escritos na nossa legislação. A resolutividade, a participação popular, o direito à informação, o direito à autonomia das pessoas, a regionalização e a descentralização dos serviços, e a gente quer construir uma rede, que a gente está em processo, ainda que ela não esteja suficiente no país. Hoje a gente está muito melhor do que antes, mas a gente quer um dia que a nossa rede garanta todos esses princípios para todos os nossos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Era isso que a gente tinha para conversar hoje, e até um outro momento. Um abraço carinhoso para todos e todas vocês.